Boa noite, amigos, irmãos que nos acompanham através das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus pela sua presença, pela sua vontade de estar conosco, ouvindo a palavra de Deus, meditando nela, que é algo importante para nós, para a nossa vida espiritual, para conhecermos a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 11 a 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 11 a 15. E assim diz o Senhor através de sua palavra escrita. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém. Pai, lemos a Tua palavra, agora precisamos meditar nela, Pai, precisamos da Tua ajuda. Ó, fala a nós nessa noite, através do Teu servo, para glorificar o Teu nome e edificação da vida espiritual de todos que nos acompanham e nos ouvem. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai justo, Deus é justo e Pai, e Ele tem amor pela sua criatura. Nós vamos meditar um pouco sobre o poder de Deus que liberta o pecador. Moisés, conversando com Deus, e ele iria libertar o povo de Israel do Egito, e ele já pensando nos israelitas, disse: quando eu chegar lá, e eles me perguntarem qual é o teu nome, para que eles saibam quem foi que me enviou. Israel estava no Egito, lá tinha muitos deuses, e Deus então disse a Moisés, ele revelou-se a Moisés quem ele era. Disse o seu nome a Moisés: Eu sou o que sou. Então, Deus revelou-se a Moisés como o Eu sou, o soberano Deus que age em total liberdade absoluta. Ele age em total liberdade absoluta. Ele é o soberano Senhor. Então, Deus é o Deus Jeová que fala com Moisés. Nós, hoje, pela graça de Deus, temos também Jeová, que é Cristo. Cristo é o mesmo Jeová lá do Antigo Testamento. Então, Deus, Jeová é o Deus de Israel. E o Deus de Israel é Cristo. Cristo, ele se fez homem e habitou entre nós. Ele mostrou ao mundo o poder libertador, o poder libertador de Deus, esse poder libertador que é o único através desse verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que veio para libertar a humanidade. Cristo, somente Ele pôde fazer isto. E fora dele, ninguém pode libertar o homem do seu pecado. Então Deus disse a Moisés que advertisse a Faraó concernente à libertação do seu povo. Ele disse a Faraó, Moisés diz a Faraó que deixe o meu povo sair. Ele chama a Israel de o meu filho primogênito
E ele nos diz uma coisa muito importante, diz a Faraó que deixe o meu povo sair, pois se Faraó não permitir que meu povo saia do Egito, então eu vou trazer juízo sobre ele e sobre o povo do Egito. E qual era o juízo? Ele disse que mataria o primogênito de Faraó. E também ele iria julgar os egípcios pela matança das crianças. Só que Faraó não atendeu. Então, Deus ele fez esse anunciado ao Faraó. E anunciando a ele que ninguém escaparia do seu juízo, nem Faraó e nem os egípcios. Então Deus, ele é o juiz soberano, ele julga a humanidade, ele julga o homem. Mas ele diz, uma das coisas muito importantes, é que lá em Êxodo 4, 22 e 23, olha o que ele disse aqui para Moisés falar a Faraó. Ele diz assim, ó: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho. Então, essa foi a ordem de Deus para Moisés dizer a Faraó. É uma ordem que Deus também está dando hoje. Deus está dizendo ao homem que há um juízo que ele vai trazer sobre a humanidade. Então Deus é um juiz, que ele é um juiz justo, mas também ele é um juiz que é gracioso. Deus ele tem graça e misericórdia. Então a 10ª praga cairia sobre os egípcios. Os filhos primogênitos dos egípcios morreriam, né? Ou o filho primogênito dos egípcios morreriam, né? Cada filho morreria. O primeiro filho morreria de cada família do Egito. E também isto iria para os hebreus, tanto que Deus disse a Moisés que matasse um cordeiro e o sangue fosse aspergido, passado no umbral da porta dos israelitas, né? O que era para o homem, como o homem poderia escapar então desse juízo divino? Então, Deus providenciou um cordeiro para que esse cordeiro fosse morto e o sangue dele, cada israelita teria que passar o sangue assim na vega da porta, bem em cima assim ele teria que passar. Porque quando o anjo destruidor ele passasse para destruir os egípcios, então os primogênitos, eles, vendo o sangue, não destruiriam nenhum israelita. Então, esse era o livramento, o sangue do cordeiro que seria sacrificado, que era o livramento. Então, para que o homem escape do juízo eterno, o único meio é refugiar-se no sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele diz em 1 de Pedro 1,18 a 19, 1 de Pedro 1,18 a 19, Pedro, ele fala disto, do sangue de Cristo, o sangue remidor. Então, como escapar desse juízo? É através de Jesus Cristo. Então, cada família deveria providenciar um cordeiro para si. Cada família deveria providenciar um cordeiro para si. Isso nos mostra uma coisa, que a salvação ela é individual, né? Cada família, eram 12 tribos e cada tribo tinha suas famílias. Mas cada família deveria tomar o seu cordeiro para fazer esse sacrifício e pegar o sangue e passar na sua casa. Não serviria para o outro. Aquele sangue aspergido na porta daquela casa não serviria para o vizinho dele. Isso, é aqui que está a salvação, que é individual. Mas Deus, na sua graça e infinita misericórdia,
ele também deseja salvar a família toda. Não é só um membro da família, mas ele deseja salvar toda a família. Deus deseja salvar a sua família. Deus deseja salvar a você. É assim que Deus, ele faz. Ele é cheio de graça e misericórdia. Mas o cordeiro era de 1 ano e sem defeito. O cordeiro era de 1 ano e sem defeito. Esse cordeiro, ele era dos israelitas. Teria que vir daquela família. Então, eles criavam o cordeiro e deveria dali. Cristo veio também da descendência de Israel, o cordeiro prometido, o libertador prometido. Mas o cordeiro também era de 1 ano, sem defeito, porque ele falava de alguém. Agora, de 1 ano, mostrava ainda que ele não era um cordeiro que estava reproduzindo, ou seja, reprodutor. Estava na sua inocência. Nos fala de Cristo, da inocência de Cristo. Nos fala que Cristo, ele é o único que pôde, então, viver nesse mundo sem pecado. Considerado como 100% como homem, ele não tinha pecado. A Bíblia nos mostra isso. Então, ele é o que liberta o homem. Ele veio para libertar a humanidade do seu pecado, pois já havia sido anunciado. Deus falou isso a Abraão. Então, a palavra de Deus está sendo hoje anunciada a todos. Também havia uma coisa chamada de Páscoa. A saída dos israelitas do Egito foi marcada pela morte do cordeiro, pelos pães asmos, que era chamado de Páscoa. E então, cada um teria que comer naquela noite, fazer a sua Páscoa e comer, para que eles saíssem, significando a liberdade. Jesus foi morto pelos pecados do povo que o libertou. Cristo, ele morreu pelos pecados e por aqueles que ele havia liberto do Egito, no caso, os judeus. Mas Cristo também, ele morreu não só para salvar os judeus, como ele morreu para salvar toda a humanidade. Lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a todos, todo aquele que crê, olhar para Cristo com fé, e sabendo que só Ele pode, pela sua graça e a sua misericórdia, salvá-lo e perdoar o seu pecado, inocentá-lo e livrá-lo do juízo, então confessando Ele como seu Salvador, Ele assim concede o perdão. Diz João lá em 10:28, dou-lhes vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Então veja bem que nas mãos de Cristo você está seguro. Por que ninguém pode arrebatar? Porque Ele é o soberano Jeová do Antigo Testamento. Ele é Deus, Ele é o Senhor, é o Cordeiro que morreu, é o Cordeiro que disse, eu sou. Ele é o soberano Senhor. Ele é aquele Jeová lá do Velho Testamento que se apresentou a Moisés como eu sou. Deus verdadeiro, Deus único, que pode então libertar o pecador. Só Deus pode fazer isso. Ele disse, ele se apresenta. Isso faria grande diferença entre o Deus dos judeus, o Deus que Moisés estava pregando, e o Deus, ou os deuses do Egito. O Deus que nós anunciamos é esse Deus maravilhoso, esse Deus libertador, que através do seu Filho, Ele perdoa o pecado da humanidade. Daquele que o confessar a Jesus Cristo como Salvador de sua vida, daquele que se entregar a Ele, arrependido dos seus pecados, é conhecido que sem Cristo não há salvação. Então, pela sua graça, Ele nos salva, Ele salva você. Deus abençoe. Lembrando, amigo, se você ainda não é um crente em Jesus, faça isso e Deus te abençoará. Querido Pai, a Tua palavra foi lida, agora, Pai, já foi também anunciado, estamos ao término da reflexão, pedindo Tua graça sobre todos aqueles que estão ouvindo, que ainda hão de ouvir. Que o Senhor abra o entendimento de cada um e que o Espírito Santo possa agir em suas vidas, para que haja, Pai, resultados que glorifiquem a Ti.
Te pedimos em nome de Jesus. Amém.